Estamos muito felizes de novo de estar aqui no Seara, de coração. A Débora falou de mim, mas eu falo dela e do grupo. Da última vez que eu vim aqui foi de muita alegria para o meu coração, realmente, verdadeiramente. E se Deus quiser voltarei mais. Mas o tema de hoje é um tema muito apropriado para um momento de transição do mundo, um momento de tumulto, não só fora, mas dentro. Motivos de resignação. Refazendo esse trabalho, em qual já fiz algum tempo no meu centro, no Ponto de Luz, a gente sempre volta a rever o trabalho e alguma coisa se modifica. Porque modifica o exterior, modifica o interior daquela pessoa, daquele estudioso ao fazer o trabalho. E peguei O Caminho, Verdade e Vida. Esse livro é muito impressionante, porque a gente deve ler esse livro em ordem. Uma lição embasa a outra. E eu abrindo, antes de começar a trabalhar, a refazer esse trabalho, eu abri num capítulo, em seguida, o segundo capítulo fechava o trabalho de hoje. E a leitura inicial, falando da terra, nos comparando com essa terra que tem que ser fértil para que Jesus possa arar, possa lavrar, possa preparar esta terra para podermos receber o Evangelho em nossos corações. Foi assim, a cereja em cima do sorvete, como eu ia fazer a introdução do trabalho. Então, o capítulo 25 fala: tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Está em João, capítulo 6, versículo 10. Essa passagem do Evangelho de João fala exatamente quando os 5 mil, se não me engano, 5 mil pessoas, a multidão que se aglomerava para escutar a palavra de Jesus e que estava lá há algum tempo e estava com fome, aturdida, estava tumultuada. Filipe, então, chega e fala com Jesus sobre que era preciso alimentar aquela população ali. E chama um jovem e esse jovem tem apenas o quê? 5 pães e 2 peixes. Só que Jesus, antes de fazer o milagre, ele fala para os discípulos: assentai os homens, acalmai-os, para poderem receber o alimento. Olha que interessante. Então, Emmanuel faz uma transferência em relação a nós, para recebermos o Evangelho, para percebermos as lições da vida que Deus está nos trazendo. Precisamos estar o quê? Tranquilos. O coração tem que estar calmo. Então, o mundo está tumultuoso, mas precisamos respirar fundo. Precisamos nos acalmar. Por quê? A pergunta é: vocês acreditam que Deus está no comando de tudo? Acreditam? Sim, com certeza. Maravilha! Se acreditamos que Deus está no comando de tudo, tem alguma coisa fora do lugar? Não. Não tem nada fora do lugar. Mesmo que vocês possam estar duvidando. Não tem nada fora do lugar. Mas é preciso que nós acalmemos o nosso coração para podermos perceber a lição. Segunda, a lição seguinte é a número 26. Padecer. Nada temais das coisas que
que hás de padecer. Apocalipse 2:10. E aí, Emmanuel fala, primeiro, para sabermos padecermos, passarmos pelas provas, pelas dificuldades que são inerentes ao planeta de provas e expiações, ao momento que estamos passando em elevação, é preciso primeiro acalmar os nossos corações, depois não temais, não tenhas medo, não tenhas medo. Jesus já tinha falado, não temais, eu venci o mundo. Vocês também vencer o mundo, vencer a carne, vencer a matéria. Jesus veio nos trazer o caminho, ele foi e é a verdade e a vida, porque ele está em comunhão com Deus o tempo inteiro. Ele já chegou ao topo do nosso caminho. E ele, como irmão mais velho, governador do planeta, o nosso modelo e guia, como no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dão, pergunta 625, ele é modelo e guia. O que é modelo? Nós temos que nos modelar a ele. Qual é o exemplo? É esse. Então nós temos que fazer o esforço de nos modelar ao exemplo. E ele é o nosso guia. Ele já está nos mostrando o caminho através do Evangelho, da Boa Nova. Então a sua vida é modelo e guia. Então, com a palavra de Jesus, com o advento do Espiritismo, nós começamos a nos perguntar: por que sofremos? Por que temos que passar por essas dificuldades que o nosso próximo não passa? Por que tem tantas pessoas nascendo doentes, passando necessidades, nascendo em países com muitas dificuldades para se alimentar, com dificuldades de segurança? Por que essa disparidade? Por quê? Né? Por quê? Essas questões são questões que todo ser humano tem que se perguntar. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso? Então, no Livro dos Espíritos, a primeira parte, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, qual é? Que é Deus? Que é Deus? Não é quem é Deus. Kardec, o pedagogo, foi de uma classe, uma inteligência, porque ele logo na pergunta, ele tira a figura, a personalidade que até então se julgava ser Deus. Um homem sentado em cima de um trono, julgando as pessoas. Ele pergunta: que é Deus? E os Espíritos nos vêm trazer a ideia que nós não, com os nossos sentidos que temos, não conseguimos apreender quem seja Deus, mas conseguimos vislumbrar através dos seus atributos. Então, os atributos de Deus são: é único, imaterial, imutável. O que mais, gente? Único, imaterial, imutável, onipotente, onisciente, soberanamente bom, soberanamente justo, né? Justo e bom. E aí, para nós entendermos esse capítulo, nós temos que entender, focar nesse último ponto. Soberanamente justo, soberanamente bom. Se você... será que eu vou conseguir passar? Peraí. Consegui. Pensando nisso, vamos olhar o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5.
Olha como ele é extenso. Ele é o capítulo maior do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala de uma coisa comum a todos nós. Ele fala das nossas dores, das nossas aflições. Todos nós passamos pela dor, porque ela é inevitável, ela é inerente à vida que estamos. Agora, a escolha do sofrimento, ela é opcional. Vanessa, o que você está me dizendo? A gente passa pela dor e não sofre? Passar pela dor é uma coisa. Sofrer a rebeldia do espírito que não aceita a sua prova. Esse é o sofrimento. Agora, eu perco um ente querido, não posso chorar? Claro, eu posso chorar. É um amor que se foi por um tempo, mas o que eu não posso fazer é o quê? Me desesperar. Porque eu sei que a vida não termina, eu sei que o amor continua, eu sei que eu vou me encontrar com aquele ente querido mais tarde. Então, o desespero é o sofrimento opcional. A dor da perda ela é inerente ao amor que a gente vai, né? Mas tem que ter calma, tem que ter equilíbrio. E assim vai em todos os momentos da nossa vida. É esse equilíbrio que o Espiritismo, através dos espíritos que vieram nos trazer, nos explicar tudo o que Jesus veio nos trazer, né? É como se a terceira revelação viesse nos colocar como foi o jogo pedagógico de Jesus. Jesus traz as peças, né? Monta as peças, e aí o Espiritismo vem nos esmiuçar, vem nos trazer tudo bem claro, para o nível que nós chegamos. Então, é o capítulo maior. Motivos de resignação está aí. E o capítulo começa assim. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso é parte, não está em ordem, das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o início do sermão da montanha. O grande poema, as grandes lições que Jesus nos trouxe. E o Sermão da Montanha começa todo o seu legado, o caminho que Jesus veio nos trazer. E é interessante que os bem-aventurados, os que choram, pois que serão consolados, ele é a segunda bem-aventurança. As bem-aventuranças, quando vocês foram ler e estudar, também tem que ler em ordem. Por quê? Uma bem-aventurança depende da outra. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra. Os pobres de espírito são aqueles, o quê? Humildes. Humildes. A humildade é o primeiro requisito para poder receber a boa nova, o evangelho. Porque se o orgulho existe dentro de nós, a primeira coisa que a gente vai falar é, eu não preciso aprender nada. Eu já sei de tudo. Isso é coisa de, eu já sei de tudo. Nós temos que nos colocar num lugar humilde de poder receber. Se colocando nesse lugar humilde, em que eu me vejo igual a todos, que sou um espírito caminhando para a perfeição, que a minha problemática e a problemática do outro, existe uma união nisso, que somos todos filhos de Deus, somos todos iguais. Quando eu me coloco nessa posição, aí sim, eu vou poder passar para a segunda. Qual é a bem-aventurança? Os que choram, pois que serão consolados. Porque então eu posso entender por que estou passando pelaquela dor. E os que choram, não é choro de ódio, não é choro de rancor, né? Não é esse choro. Qual é o choro?
É o choro do entendimento da dor que você tem que padecer. E aí a gente vai trabalhar que dor é essa? Por que temos que passar pela dor? Em seguida, isso a gente já passou um pouco, né? Para podermos entender a dor como instrumento de o trabalho que se faz internamente ao espírito. Se vocês perceberem, a primeira lição foi fazer a comparação do nosso coração com a terra, que precisa ser o quê? Arada, lavrada. Isso o quê? É trazer o quê? Dor à terra, abrir os sulcos, não é isso verdade? A terra, se estiver lá quietinha, ela vai ser fértil? Ela tem que ser movimentada. Assim é também o nosso espírito. É preciso ser movimentado. Movimentado. Jesus veio nos trazer o caminho a quê? A união com Deus. Essa foi a intenção de Jesus. Cheguei, eu vou te ensinar como chegar a Deus. Seguindo as suas leis. E a lei maior qual foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse amar a Deus sobre todas as coisas é entender que Deus é soberanamente justo e bom. Então tudo que Ele me dá, tudo que chega à minha vida é para o meu bem. É para o bem. O mal que me chega, há um bem nele. Há uma movimentação que tem que ser feita. Há uma cura que tem que ser feita. Há uma elevação que tem que ser feita. Então, é nesse sentido, a gente vai compreender a dor como um convite do Pai à nossa elevação, à nossa desmaterialização, a amar a Deus sobre todas as coisas, principalmente amar a Deus sobre o teu ego. Porque quando a gente ora para Deus, a oração que Jesus nos deu, tem uma parte que fala assim: fazei a sua vontade, não a minha. Não é verdade? Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. A gente ora isso com todo fervor. Aí chega a dificuldade. E a gente se rebela. Eu não quero passar por isso. Eu não aceito isso. Não é verdade? Eu estou falando alguma mentira? Porque eu me coloco nessa posição. Eu sou igualzinho a todos nós. Aqui. Chega uma... Nós estremecemos, não queremos passar. Chega uma doença que não estava planejada. Não planejava essa doença na minha vida. Aí chega a doença, eu me desespero. Porque motivo de resignação, nós vamos entender que não é a passividade perante a dificuldade. Deus não é passivo, Ele é ativo. Ele continua criando. A espiritualidade trabalha o tempo inteiro. Nós pensamos que nós vamos desencarnar e vamos descansar. Não, vamos trabalhar. A movimentação é enorme. E a movimentação, ao resignar, também, porque resignação não é passividade. A gente tem que entender isso. E isso a gente vai compreender no trabalho. Tem alguma dúvida até agora? Tá tudo direitinho? Vocês podem me parar. Então, olha aqui. Ele deve ser todo poderoso, todo justiça, toda bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou parcialidade. Ponto pacífico? Entendemos isso? Se nós entendemos isso, nós aceitamos as dificuldades quando chegam à nossa porta. O que eu posso estar aprendendo disso? Vamos passar um pouquinho à frente. Será que vai passar? Deixa eu ver.
Um minutinho aqui, vamos abrir de novo. Deixa eu ver se abre. Ai, ai, ai. Alguém pode me ajudar? Senão eu pego o meu... Senão eu pego o meu trabalho e a gente vai fazendo sem precisar daqui. Uhum. Não. Deixa eu pegar o meu trabalho. Aí ele confia muito. Não. E a gente faz. Não, mas não tá nem aqui, Vanessa, nem nas suas coisas. Não sei, desapareceu. Nem 18, nem 19, parou no 6. Então não tem problema. Não? Não. Então tá jóia. Tá vendo? Olha aí a dificuldade. Seria dificultoso. Tava direitinho, pode fechar. Tava direitinho. Tava direitinho. Olha. A gente agradece e continua. Então, seguindo, vou só seguir isso de ponto. Emmanuel, no Vinha de Luz, ele fala assim: não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Vinha de Luz, mensagem 80. Então não basta sofrer. É apreender a lição. Não basta sofrer. Se o sofrimento fosse a elevação, imagina, todos nós aí, ó, rapidinho íamos subir, né? Se elevar, porque estamos todos sofrendo. Mas o que fazer desse sofrimento? Como agir? Fazer a reforma íntima. As dores, elas são um remédio. Elas são um remédio. Então, Emmanuel já nos falava, não é indispensável tirar as boas lições de cada vivência. O item 12, que esse trabalho é o item 12 e 13. O item 12 começa assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que há de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras serem traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Olha, interessante, porque os espíritos nos falam que, na maioria das vezes, a contabilidade é assim. Você deve $100, tá? Você deve $100. Aí a espiritualidade fala assim: olha, se você voltar, o programa, você só vai precisar pagar 10% disso. $10. Aí você fica, maravilha, então deixa eu reencarnar logo, porque Deus é Pai, não, Ele não pune, Ele quer a nossa reeducação. Então tá, eu volto, 10%, ótimo, maravilha, aí a gente volta. Temos o esquecimento do passado, né? E aí o que acontece? Recebemos aqueles 10% e reclamamos. Nos esperneamos, perdemos a fé, a confiança pelos 10%. Nós não temos ideia do nosso passado, não temos ideia das nossas dívidas. Dívidas com a lei, gente. A gente tem que perceber isso. É uma lei de causa e efeito, de ação e reação.
Mas a lei, tem uma lei ainda maior que ela, essa que é a da misericórdia divina. Por isso que Deus nos dá 10%, na maioria das vezes, pela sua misericórdia. E nós sempre esperneamos ou perdemos a fé, a confiança e não fazemos o nosso melhor no meio da dificuldade e da dor. Quando Jesus cura a mulher que perdia o sangue, vocês sabem essa passagem? Ela já estava há anos, há uns 12 anos, com aquela perda de sangue. Nós temos que perceber que a dor dessa senhora era tão grande porque, pela cultura da época judaica, os hebreus da época, tinha a questão da purificação o tempo inteiro e da limpeza o tempo inteiro. Então ninguém podia tocá-la, porque se tocasse, ela estaria o quê? Poluindo eles, né? Sujando. Eles seriam imundos. Então ninguém podia chegar perto dela. Ela padeceu por todo aquele tempo. Imagina, viveu um pouco fora da sociedade, do seu grupo. Quando Jesus chega e ela acredita piamente que vai ser curada, toca as vestes de Jesus, que Jesus estava passando, com uma multidão de pessoas. Ele sente que a virtude saiu dele. E ele fala, quem me tocou? Vocês estão lembrados? E os discípulos em volta, mestre, quem te tocou? A multidão, todo mundo está te tocando, né? Ele falou, não, saiu a virtude de mim. E aquela senhora, aquela mulher, acaba dizendo, Senhor, fui eu que te toquei. E ele olha para ela e diz, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Agora imagina, ela recebeu aquela dor. Não sei toda a história. Vou pensar, vamos imaginar que seria algum de nós, né? Recebe aquele momento de dificuldade na vida e deve ter se rebelado. Por que eu? Como? E a dor ficou lá, trabalhando o seu interior, sendo rejeitada, tendo que aprender a lidar com aquilo. Quando Jesus fala, a tua fé te curou, é porque já teve uma movimentação interna de cura. Ela já estava curada. Não precisou da imposição de Jesus em cima dela. Ela mesmo, com toda a sua fé e confiança, porque já tinha feito um trabalho interno de 12 anos, se curou. Vocês percebem? Então, para algumas pessoas, a doença, as vicissitudes, as dificuldades são desastrosas. Para outras pessoas, são oportunidades. Oportunidades. São bênçãos. Por quê? Dão um outro significado de vida. Tiram você de um caminho e colocam você em outro. Trabalham a tua fé. Trabalham a tua vontade de se curar. Trabalham muitas vezes a sua vontade de ser bom, de ter compaixão. Porque muitas vezes precisamos passar pelas dificuldades para poder compreendermos o outro. Quando passamos por uma doença e vencemos essa doença, encontramos uma pessoa que teve a mesma doença, olhamos aquela pessoa com compaixão, com amorosidade, porque sabemos o que ela passou. Nós passamos. Quem já passou fome, compreende aquele que também passou fome. Percebe? Muitas vezes as doenças, as dores, são para novamente trazer a humanidade dentro da gente. Compreender o outro com amor, com carinho. Seguindo, então, o homem, item 13 do capítulo.
O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar e sentir-se compelido, o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimenta. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Novamente, Jesus veio nos trazer um outro paradigma, um outro olhar para a vida. Do início, desde que ele encarnou na Terra, que ele não precisava mais reencarnar, até o final, a sua ressurreição, a sua aparição. Esse caminho, ele nos trouxe um outro paradigma. Ele nos trouxe um novo homem, um modelo de humanidade, aquele que entende que ele é um espírito imortal, que está tendo uma experiência na carne. Por que ele venceu o mundo? Porque ele venceu a carne. Ele venceu a carne. Ele venceu o ego. Ele venceu a materialidade. Tudo não tinha o valor porque ele sabia que era o espírito que é imortal, que vive. Então as dores que nós passamos, Jesus está nos falando. Elas são o quê? Passageiras. Elas são passageiras. E quando chegarmos lá, vamos perceber que essa vida foi um segundo na vida eterna do Espírito. É que a nossa lente é pequena, né? Então, quando a gente passa pela dificuldade, parece que é uma tempestade que a gente está passando. Mas aquilo ali é um segundo, um momento da vida eterna do Espírito. Então, por isso que ele falou, não tem mais, acalme o teu coração. Isso também passará. Mas o que nós estamos tirando disso? Qual é a lição? Qual é a lição? Então, ser bem-aventurados, os que choram, também é ocasião de provar a nossa fé no Altíssimo, a nossa fé em Deus, que nós amamos Deus acima de todas as coisas. Então, o que Ele nos está trazendo é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. É para tirar o quê? O amor de dentro. Nós somos centelhas divinas. Nós já temos o amor dentro de nós. Temos que depurar esse sentimento. Viemos para amar. Deus é amor. Nós estamos mergulhados em Deus, porque Deus está em toda parte. Então, nós estamos mergulhados o quê? No amor de Deus. Então, temos que nos depurar. Então, em todo momento de dificuldade que a gente passar, em toda aflição, temos que fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. O que preciso aprender com essa experiência? Porque é uma experiência. Não é um momento na vida eterna do Espírito? Então, é uma experiência. O que eu preciso aprender com essa dificuldade, com essa doença, com essa dor, com essa falta? O que meu espírito precisa aprender? Porque o aprendizado é para que nós entremos em comunhão com Deus. Seguirmos a vontade dEle. Sermos os seus servos. Trabalharmos para o bem comum, para a fraternidade, para a solidariedade. Porque amar ao próximo como a si mesmo.
E esse é o teor do mundo de regeneração, o novo mundo que nós vamos receber. É a fraternidade e solidariedade. Eu falo para todos os meus amigos, se nós não estivermos vibrando nesse teor, de olharmos um ao outro como irmãos, nós estamos ficando para trás. Porque o mundo de regeneração não tem fronteiras, tem pontes. É fraterno, é amigo, é trabalhar juntos. Segunda pergunta. Que lições a vida está tentando me ensinar? Tentando, por quê? Porque a vida ensina a todo momento. Se a dor e a lição voltam o tempo inteiro, então ela está tentando me ensinar alguma coisa que eu não estou captando. Terceiro, o que preciso modificar na minha vida? Quem foi que falou? Agora eu vou pegar... Falou? Para resolver um problema antigo, precisamos uma posição nova, um pensamento novo, não era isso? Um problema que a gente não consegue resolver, temos que ter um outro olhar para ele. Então, é a mesma coisa. O que eu preciso modificar na minha vida para que essa problemática, essa doença, essa dor, essa depressão, que vícios tenho eu? Que sentimentos estou carregando? E que atrai isso? Quarta pergunta. Como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Aonde eu estou nessa pirâmide? Nessa trindade? Como é que eu me relaciono com Deus? Se eu me digo cristã, acredito em Jesus, na comunhão que Ele nos traz com Deus, como é que eu ajo com meu companheiro, com meu irmão, e como é que eu estou agindo comigo mesmo? Então são perguntas que cada um vai responder para si mesmo, perante a vida, perante a dificuldade, perante a dor. Livro dos Espíritos, pergunta 924. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos? Nenhum meio terá ele de os evitar? Então, mesmo aquelas pessoas boas passam por dores em momentos difíceis? Ou só os injustos? Os devedores, né? Como a gente fala. Resposta. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir a consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, o que os Espíritos estão nos dizendo? Que a dor é convite. A dor não é questão de pagar dívida, a gente tem que parar com isso. Claro que tem ação e reação, a gente vai falar sobre a dor e expiação, mas o teor, o olhar que a gente tem que começar a ter nas nossas vidas, que tudo é um convite para o progresso, para a elevação, para a purificação do nosso ser, para o caminho de comunhão com Deus, seguindo as suas leis. Então, quando aparece um problema que eu não consigo resolver, o que eu faço? Continuo com raiva dele? Resignação é o coração que obedece. O coração aceita. Isso que é resignação. Não é a mente. A mente é obediência. Você obedece, né? A mente obedece. Então tá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar por esse câncer. O que eu tenho que fazer? Ah tá, eu tenho que fazer operação, eu tenho que passar por isso, eu tenho. Então eu vou fazer. Mas eu tô dura.
Eu passo por ela dura. Outra coisa é falar, tá bom, então eu vou passar por isso? O que eu tenho que aprender? O que um câncer significa na vida de uma pessoa? Qual é o sentimento ligado a isso? Muitas pessoas dizem ressentimento. Então, onde está isso? Onde eu tenho que fazer pazes comigo? Tenho que fazer pazes com meus familiares? Alguma coisa que aí, energeticamente, me segurou. Aonde é que eu tenho que passar por isso? E a gente passa com... Eu vou falar uma coisa que vocês não vão acreditar, mas a gente tem que passar com alegria. 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 Por quê? Porque, novamente, se lembra que a espiritualidade nos fala que o nosso pagamento é 10%? Podia ser pior. Então a gente agradece. Podia ser sempre pior. É sempre o olhar do copo, né? Tá aqui, no meio. Tá cheio ou tá vazio? Né? O copo tá cheio, o copo tá vazio. Pode sempre ser pior. Agradeçamos. E peçamos o quê? Força, perseverança para passar pelas dificuldades. Então, as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. As provas são o convite para a nossa evolução. Pode dar-se que um homem nasce em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. A gente sempre cresce quando a gente sai da zona de conforto. Zona de conforto. Então, às vezes, as dificuldades, as dores aparecem, as aflições, justamente para nos movimentar, sair daquela zona de conforto. Se eu tenho um vício há muitos anos, a bebida, vamos dizer, se bebo muito por muitos anos, até hoje eu fiquei doente, de repente a cirrose. Aparece uma doença que vai... É Deus. Escuta, vamos mudar o caminho? Você está o quê? Dificultando a sua caminhada. Então vamos mudar de percurso. Aí a pessoa vai, se trata, tá ótimo. Aí volta a beber. Novamente, a vida está tentando te ensinar alguma coisa. E você faz o paliativo da questão. Eu não sei se essa frase é realmente de Francisco de Assis, mas dizem que é dela. Eu acho que essa oração, a oração da serenidade, tem uma parte que fala: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Precisamos ser ativos, proativos nas nossas dificuldades. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. O que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. O que eu não posso mudar, eu tenho que... É a obediência do coração. O coração aceita a lição. E você passa pela lição. Feliz do aprendizado. Então, vamos entrar, temos 10 minutinhos e vamos entrar numa parte muito interessante. Que fala assim: nem todo sofrimento é uma reação pura e simples de um mal cometido. A dor não fere somente os culpados. Muitos são espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas penosas para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Vocês entenderam? Nem sempre a dor é a culpa que tivemos no passado, estamos reparando. Porque existe um mecanismo na lei de Deus, né? Nós cometemos o erro, nós nos desviamos da lei de Deus, do caminho,
E aí existe um processo. O processo seguinte é quando você sai do caminho, se desvia e fala, ah, meu Deus, sai do caminho. Deixa eu voltar para lá, né? Isso é a minha lição das crianças hoje de manhã. Eu dei na evangelização o filho pródigo. E a gente fez essa brincadeira. Quando a gente sai do caminho, oh, meu Deus, saí do caminho, deixa eu voltar. Arrependimento. Me desviei. Saí do comando que era me dado. O Haroldo Dutra Dias adora falar isso, né? Do GPS de Deus, da nossa consciência. As leis de Deus, pergunta 621, estão na consciência. E aí, arrependimento. Geralmente o ser humano tem duas opções daí. Reparar, que seria expiar, reparação. Mas muitos de nós entramos num outro movimento, infelizmente, que é da culpa. Nos culpamos e acabamos entrando numa coisa chamada depressão. Ou outras doenças generalizadas desse nível. O correto é, todos nós fazemos erros? Sim. Não somos perfeitos. Estamos em aprendizado. O certo é arrependermos e voltarmos ao percurso e repararmos o nosso processo. Então, a dor é essa reparação. E no livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, André Luiz, não é André Luiz, a pessoa que está com o André Luiz, esqueci o nome do espírito, ele fala das 3 dores. E aí ele divide as 3 dores, os tipos de dores. Dor expiação, dor auxílio e dor evolução. A dor expiação está ligada ao passado. A dor auxílio é ligada ao presente. E a dor evolução ao futuro. Vamos fazer rapidamente, vocês peguem uma ação e reação e leiam essa parte, porque vai explicar com muito mais detalhes do que eu vou explicar aqui. A dor expiação é uma dor que ela aparece para nos refazer esse caminho. Algum erro que cometemos no passado e que voltamos para reparar essa dor. Então, são as dores que elas se reverberam, as dificuldades nessa vida. Então, por exemplo, se tive um hábito com o cigarro, por exemplo, numa vida passada, com fumo ou com a bebida, e acabei morrendo daquela causa. Numa vida passada, o meu perispírito guarda as impressões daquela falta e se reverbera. Então, às vezes, eu nasço com um problema de pulmão, né? Às vezes, eu nasço com algum problema relacionado a uma falta anterior. Essa é a dor expiação. Ela é sempre de dentro para fora. É a dor que temos que passar para refazer um caminho, refazer o nosso perispírito, refazer o nosso caminho para as leis de Deus, para a comunhão com o Pai. A dor auxílio, entenderam a dor? A dor expiação é sempre alguma coisa que foi gerada de dentro para fora, de uma causa que você... Uma consequência, né? É uma dor de consequência por uma coisa causal sua. A dor auxílio tem a ver com o presente. Então vamos pensar aqui. A dor auxílio, ela é nos trazida
E nem sempre porque você fez alguma coisa no passado. Muitas vezes é alguma coisa que você está fazendo agora. Que a espiritualidade, por misericórdia do Pai, te traz para te frear de mais débitos. Então, talvez você tem uma missão com os seus filhos. Eu tenho 3 filhos, mas eu estou cansada. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Conheci um outro rapaz, eu vou largar meus 3 filhos. Aí, de um dia para o outro, parece uma doença. Eu não consigo andar. Eu não consigo andar. Fico entrevada numa cama. Aquele que eu queria, aquele marido que eu queria ter deixado, que eu tinha um compromisso de criar aquelas crianças, passa a ser a pessoa mais importante da minha vida. Porque ele vai cuidar de mim. E eu não vou poder ir embora. Percebe? Muitas vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida, ou é um planejamento que nós estamos fazendo de vida e nada dá certo. Nada dá certo. Você quer morar em outro país e nada dá certo. Porque talvez você tenha que ficar aonde? Aqui mesmo. A dor auxílio, ela é trazida pela espiritualidade que nos quer. Ou ela traz uma doença no final de uma vida para que você já se prepare para a desencarnação. Para que você tenha tempo de pensar, refazer, fazer pazes. Muitas vezes no final da vida as doenças são auxílio para você ir se desmaterializando, para você ir deixando as mazelas aqui e não trazer elas com você. Então, muitas vezes as doenças, as dificuldades são isso. Um acidente que acontece com a gente é para nos ajudar em alguma questão que você estava se desviando. Alguma dúvida nisso? Dor, evolução. A dor e evolução é o futuro, ela é inerente à vida. Por exemplo, uma mãe que vai ter um filho e que não toma epidural. Eu fiquei 12 horas em trabalho de parto, porque foi minha opção. É uma dor excruciante. Você respira. Eu estava do lado, minha família inteira comigo, ótimo, maravilha. Mas é uma dor necessária para o quê? A vida chegar. A vida chegar. Eu falo, vem a dor e depois vem o presente. E essa lição eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Que depois da dor bem vivida vai vir um presente. Sempre. Sempre. E é assim. Como é que o brotinho na natureza cresce? É um esforço para sair. Como é que um pintinho sai da sua casquinha, do seu ovinho? Você sabe que se você for lá e ajudar o pintinho, ele morre. Vocês sabem disso. Porque é esse esforço que ele faz para sair da casca é um esforço necessário para fortalecer os seus músculos. Se você vai lá e abre e põe ele para fora, ele não tem musculatura. Ele morre. Então existe um esforço, que é a dor de evolução. Tenho certeza que vocês sentiram aquela dor quando vocês estavam crescendo no seu osso. Vocês já sentiram aquela dor de crescimento? Muitas pessoas não sentiram isso? Vocês não sentiram isso? Meu filho fala, mãe, o meu osso dói. Eu falei, é dor de crescimento. Não sei se a gente cresceu muito rápido, eu era um galalau com 12 anos já. Mas era uma dor que a gente sentia eu falei, a dor de crescimento. Essas dores são as dores da natureza.
A lei do progresso, a lei do trabalho, o esforço que você faz para trabalhar e ganhar o seu ganha-pão, essa é uma dor necessária para trabalhar o seu esforço, a sua coragem, a sua confiança, a sua paciência, a sua devoção. São esforços necessários. E quando vem um problema grave nessa dor, muitos espíritos pedem uma reencarnação de muitas dores. Eles pedem como dor evolução, porque eles querem dar um passo grande. Eles pedem, nessa vida eu quero vir assim, assim, assim. Porque eu quero passar por isso para poder... Não que eles tenham alguma coisa no passado para resolver. Eles querem dar um pulo na frente. E para terminar o nosso trabalho, vamos pegar a dor maior que já tivemos neste planeta. A cruz do Cristo. Jesus, o Espírito iluminado, perfeito, não devia nada à Terra. Veio pelo amor que ele tinha a todos nós. Governador da Terra. Ele dizia, eu e o Pai somos um, porque ele estava em completa comunhão com o Pai. Então ele era amor, ele era justeza, ele era tudo. Ele veio e deu a vida por nós. Se deu, se entregou a todos nós. E ele falou assim, quem quiser me seguir, que pegue a sua cruz, que pegue a sua dificuldade, que pegue a sua dor e me siga. Ele deu o caminho. E em Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, existe um capítulo chamado As Três Cruzes. E fala assim, a cruz, onde praguejava o mau ladrão, ostenta a dor da revolta, a dor do orgulho vencido, a dor de quem atribui suas vicissitudes aos outros e nunca a si mesmo. Descrendo da justiça divina, julgam-se vítimas. A cruz do bom ladrão representa a dor do arrependimento, a dor que regenera, que transforma e liberta o espírito, a dor daqueles que, cientes das suas imperfeições, enfrentam os sofrimentos e as angústias da existência com resignação e humildade, sem revolta. A do centro é a dor de amar sem ser amado, nem compreendido. Daquele cujo crime consistiu em ensinar a doutrina de amor e bondade. Então terminamos com a pergunta: onde está a nossa cruz? Onde nos colocamos aí? Onde enfrentamos as nossas vicissitudes, as nossas aflições, a nossa problemática? Nos julgamos vítimas? Revoltados? Ou enfrentamos com humildade, sem revolta, com resignação, com coragem, paciência? A dor do Cristo, a cruz do centro, é o nosso objetivo. Mas estamos em processo. Então vamos fazer do Cristo o nosso modelo. Vamos amar sem ser amados e nem compreender, nem ser compreendidos. Vamos nos dar. E através da dor, através da aflição, vamos mostrar de quem somos filhos do Divino, do Altíssimo, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele nos dá o pão e não a serpente, que Ele nos dá aquilo que é justo para o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa depuração. Que o estudo de hoje, motivos de resignação, não nos deixe passivos perante a nossa vida, ativos, mas que possamos lutar sem revoltas,
possamos lutar com a certeza que Deus está no comando das nossas vidas. Alguma dúvida? Não? Sim? O que eu não entendi é que você falou espírito pobre. Pobre em que sentido você falou? Pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. Isso. Pobres no sentido de... Porque antigamente falava-se as pessoas de espírito, orgulhosas, cheias de si. Quando a expressão bem-aventurados os pobres de espírito, não é pobres da matéria, mas que não têm o orgulho dentro do coração. Eles são humildes. A humildade no sentido de aberto a aprendizado. Tem pessoas que falam, sempre escutei falar sempre na vida, você é pobre de espírito. A pessoa é podre de rico, você fala, mas você é pobre de espírito. Mas porque antigamente tinha outra conotação. Porque antigamente tinha uma outra conotação. É por isso que o pobre de espírito não é aquele todo poderoso, todo cheio, todo... É o pobre de espírito no sentido de humildade. É o humilde. Seria a palavra mais certa, humilde, não? É mais assim que está na Bíblia. Continua sendo os pobres de espírito. Hoje eu aprendi isso, porque eu também não sabia. Os pobres de espírito? Eu sempre tive essa nunca perguntei a ninguém, mas também tinha essa... Eu falei, mas quem são esses pobres de espírito? A Bíblia também tem palavras muito antigas que já não faz sentido para nós. Mesmo as pessoas estudadas, que não leram, claro que não leram a Bíblia, que foram uma universidade, já isso não faz mais sentido. Mas que bom que você perguntou. Que bom que você perguntou. Não, eu ia ficar com essa dúvida. A maravilha do Espiritismo é que a gente tem que questionar para poder entender. Claro. Porque o entendimento, ele muda a nossa ótica. O nosso modo nos liberta. É a verdade que nos liberta. Então, pobres de espírito, nesse sentido, quando Jesus nos coloca, são os humildes. São os humildes. Aqueles que não se acham melhores do que ninguém. Aqueles que estão prontos. Porque aquele que acha que tudo sabe, não tem nada a aprender. Então, quando Jesus fala... A gente já passou o tempo, né? Quando Jesus fala... bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra, a nova terra. É aquele que é humilde para aprender. É aquele que fala assim, Deus, qual é a minha lição? Ele recebe até a dor de forma... Então a palavra diz assim, tipo assim, se você tem um argumento com uma pessoa que sabe que financeiramente está muito bem, você é o que? É desinformado? Ignorante. Geralmente a pessoa fala, é pobre de espírito. É isso. Geralmente é uma já comum, né? Mas é que hoje em dia é assim mesmo, né? Se a pessoa ela pode ser muito rica, ela pode ter tudo, mas se ela não é bondosa, ela é pobre de espírito. É que antigamente tinha outra conotação. Espiritual. Então, quando vocês lerem isso no Evangelho... No No Evangelho, a palavra, a conotação é humildade, que é o oposto do orgulho. Né? Que ótimo. Então, é bom. A gente vai aprendendo. E também tem aquelas coisas que falam que o rico não vai para o céu, aquela coisa toda. Então, por isso que eu acho que já sintonizou que você é pobre de espírito, que você é rico. Mas não é o rico. Não vai para o céu. Aí outro dia a gente volta aí a coisa para vai longe. fazer esse estudo. Não, eu já escutei essa palestra, né? o pessoal comentando. Eu sei que não é Exatamente. isso, não. Foi um grande prazer. Um grande prazer. Um grande prazer. Tem que bater palma que é pra gente saber que acabou.